Olá, tudo bem? Sua casa já ficou mofada alguma vez na vida? Eu quero lhe convidar a refletir sobre o quanto nossos pecados de estimação podem mofar a nossa vida e assim nos tornar desagradáveis diante de Deus. Falar em mofo faz a gente lembrar de nossas casas no inverno, da umidade e o quanto algumas casas ficam mofadas e danificadas por causa disso. Sim, a pintura descasca ou dá aquelas bolhas que depois esfarelam a pintura e até sai uma parte do reboco. Não é assim na sua casa ou já não aconteceu? Aí precisa chamar um pedreiro e refazer. A vida agitada que levamos, as correrias do dia a dia, elas geralmente nos esgotam. E a vida profissional pode deixar nossa casa sem cuidados de que precisa. Vivamos sozinhos ou com outros familiares. Se os antigos israelitas deviam tomar cuidado com o mofo, um grande perigo para aquela época, nós temos outros tipos de preocupação hoje a serem dados atenção. Por causa do trabalho ou por causa do lazer, não podemos descuidar também da nossa casa. A nossa casa é o nosso refúgio. Ela deve estar em condições para nos dar saúde e para também nos dar a segurança. Nossa saúde, assim, é um dom de Deus e a nossa casa é o lugar por excelência para o nosso bem-estar. Na nossa casa não precisamos de luxos, mas de organização e de limpeza. Devemos cuidar para que seja uma casa também arejada. Devemos de vez em quando pintá-la, desinfetá-la de fungos, de insetos, revisar as partes elétricas e hidráulicas e, se for o caso, fazer uma reforma. Pode dar um pouco de trabalho, mas se cada um, pai, mãe, filho, filha, irmãos e agregados fizer a sua parte, nossa casa será um lugar de saúde para todos os seus moradores. Ter saúde é ou não é uma grande bênção? Quando temos o corpo saudável, temos mais força para trabalhar, mais força para servir a Deus e também desfrutar da vida. Mas mesmo assim lembramos de que Deus tem poder para restaurar a saúde de quem de repente está doente. Quando temos saúde, também devemos ser gratos a Deus, lembrar e agradecer a Deus. No livro de Provérbios 3, 7 e 8 está escrito que não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor, evite o mal, isso dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. E em Efésios 5, 29 e 30 está escrito: além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Tratando de saúde, creio que assim nós precisamos dar a devida atenção a isso. Em medida, as mulheres vivem mais porque se cuidam mais. As mulheres prestam atenção ao seu corpo e quando observam algum sinal, seja preocupante ou apenas um pequeno sinal, procuram um médico. Elas dão essa atenção. Agora, geralmente os homens vivem menos porque se cuidam menos. Dificilmente vão ao médico. Sobretudo quando o problema tem a ver com a sua saúde e principalmente na questão da sexualidade, muitos homens ainda sentem vergonha ou certo tabu de procurar um especialista. Muitos morrem por isso. Assim precisamos lembrar que homens também adoecem. Deus então deu regras claras, já no contexto, se formos olhar no contexto lá da antiguidade, o sentido é que devem se preocupar com a sua saúde. Saúde que foi recebida como dom de Deus para ser bem administrada. Então, dessa forma, o imperativo da santidade esperado de nós é o cuidado com o corpo também. E aí é irresponsabilidade quando nós descuidamos da nossa saúde e depois queremos pedir que Deus nos cure. A gente pode olhar assim ao longo da Bíblia e ver que ela está cheia de orientações sobre a saúde individual, mas também sobre a saúde pública.
num tempo em que não havia saneamento básico, em que a tecnologia não alcançara os recursos que hoje nós temos, o básico foi estabelecido pela lei divina. O que vem depois parte desse princípio. O que o nosso corpo expulsa deve ficar longe, enterrado, longe de nós, né? Simples. O princípio deve ser ampliado. Devemos evitar o que pode trazer prejuízos à nossa saúde. Assim devemos cuidar de nossa alimentação, que deve ser uma alimentação saudável, equilibrada, limpa e na quantidade necessária. Não devemos ingerir alimentos açucarados, salgados e gordurosos além dos limites estabelecidos. Se nos foi fixada uma restrição, devemos segui-la à risca. Na medida do possível e sob a orientação profissional, nós também devemos praticar exercícios físicos, porque nós somos responsáveis pelo nosso corpo. Ele é parte da nossa felicidade. Cuidar dele é uma exigência da santidade. Lá no Antigo Testamento o Senhor disse: mantenham os israelitas separados das coisas que os tornam impuros, para que não morram por contaminar com sua impureza. Para não contaminar com sua impureza o meu tabernáculo, que está entre eles. Levítico 15, 31. E aí acontecia de queimar uma roupa porque estava mofada, isolar por uma semana um objeto de couro enquanto o mofo estava sendo eliminado. Hoje nós temos produtos eficientes para remover esse tipo de manchas que prejudicam. Porém, para Israel, o mofo significava impureza. Assim como certos animais, doenças de pele, fluidos corporais, o contato com o que era considerado impuro, na verdade tornava a pessoa cerimonialmente impura, ou seja, ela não poderia participar da vida em sociedade ou da adoração a Deus. E assim o cuidado abrangia todos os aspectos da sua vida diária. Era preciso, assim, obedecer às leis estabelecidas por Deus para agradá-lo e manter-se puro diante dele. Percebam? Percebe a relação? Isso me levou a pensar: será que estamos puros quando nos apresentamos a Deus? Ou estamos contaminados ou contaminando a nossa vida com mofos, pecados, tudo aquilo que desagrada a Deus, né? Pecados de estimação, imagens que não deveríamos ver, fofocas, iras, mágoas, rancores. Provavelmente não iríamos a uma celebração religiosa com uma roupa ou sapatos mofados, não é? Mas será que nosso lado invisível, lá dentro, não está mofado? Será que o mal não está se alastrando por nossa vida a ponto de contaminá-la por inteiro e tornar nosso culto desagradável a Deus? Se você ler Levítico 14, 33 a 48, vai ver que o mofo nas casas podia fazer com que fossem demovidas. Podemos comparar essa lei com o fato de o corpo da pessoa cristã ser habitado pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16. Será que há filhos ou filhas de Deus que estão com a casa mofada? O seu eu mofado? Se houver impurezas na vida, tanto dos cristãos quanto daqueles que não vivem com Deus, a única solução é a purificação. E esta é feita pelo próprio Deus, por meio do seu perdão, quando a pessoa se volta para Ele. Quando essa pessoa se arrepende por ter tanto mofo. Esse é removido e então todo aquele que crê pode participar da vida em comunhão com Deus, o adorá-lo. Eu quero lhe dizer assim: não subestime as manchas de mofo na sua vida. É melhor permitir que Deus as limpe imediatamente. Eu acho que você conseguiu entender esse comparativo que eu tentei fazer do mofo e daquelas nossas impurezas que nós trazemos juntos muitas vezes e a gente gosta de alimentá-las, não cuidar delas e que nos afastam de Deus.
Quem sabe seja algo para que a gente possa pensar seriamente. Pense sobre isso. Um abraço.